levar uma criança. Ela não para pensar quando vê um amiguinho precisando de ajuda. Por isso, convido você a procurar em sua cidade, em seu bairro, projetos nos quais você possa contribuir. Não é necessário muito, algumas horas por semana e você sentirá o seu coração mais vivo, semeando gratidão por onde passa. Você é fã do CrossFit, mas não sabe onde fazer? Fique tranquilo, a Gladion Fitness está mais perto do que você imagina e apresenta os mais diversos exercícios da modalidade Cross e do treinamento funcional. Venha conhecer Rua Geralda Sudário, número 272, no bairro Monsenhor Horta, em Ibirité. Noline Adesivos! Adesivos, logomarcas, banners, cartões de visita, placas, etiquetas e demais produtos em comunicação visual. Acesse nolineadesivos.com ou pelo telefone 9116 1118. Noline Adesivos! A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Belic Filmes. Faça o seu ensaio fotográfico, vídeos, aftermoves. O WhatsApp 971504599. Seja épico. 3VL. Mais energia no ar. Só aqui na 3VL. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, cobertura de terceiros e de vidros. Associe-se e pague seu primeiro boleto só em dezembro. Estamos na Avenida São Paulo, número 701, no centro de Ibirité. Telefone 3472-3030. A CCI Proteção Veicular. Há 10 anos fazendo mais por você e por sua família. Restaurante Brasil Grill, de domingo a domingo, self-service com churrasco, comidas e petiscos deliciosos, pertinho de você, no Center Shopping Ibirité. Rua José Maria Taitson, número 351, no centro de Ibirité. Um filho certamente é uma bênção, mas ser pai e mãe na adolescência pode representar desafios maiores do que os jovens podem imaginar. Para evitar a gravidez na adolescência, use camisinha. Além de prevenir uma gravidez fora de hora, protege você de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Sua saúde física e mental e seu planejamento de vida devem estar em primeiro lugar. Cuide-se. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. 3 unidades, Rua Freitas de Oliveira, número 288. Olá, boa noite, está no ar mais uma edição do Direito em Foco ao vivo pela 3VL para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com pelo nosso aplicativo e para você que mora em Ibirité também pela frequência 87.5. Participe pelo nosso WhatsApp 99488-7601, 99488-7601. Estamos também ao vivo pelo Facebook 3VL, também YouTube canal 3VL, pelo Instagram, @3VL Web Rádio.
presença aqui de doutora Priscila Tito Garcia e também doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite Priscila, seja bem-vinda. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Priscila, especialista... Deu agora? Nós estamos recebendo aqui a doutora Priscila, especialista em Direito do Consumidor. E como todos os nossos convidados, né, doutora, tem um currículo extenso, isso é uma honra para a gente. A doutora Priscila, Túlio, ela é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Lá na sua formatura, ela foi oradora da turma, lá em janeiro de 2012. Ela atuou como conciliadora no TJ-MG. Ela atuou como advogada e coordenadora jurídica em um renomado escritório de advocacia localizado em Belo Horizonte. É advogada inscrita na OAB desde abril de 2012. É fundadora do escritório aqui em Birité, Tito e Ferreira Advogados, desde 2015. É advogada com expertise na atuação judicial em direito do consumidor, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. É do Barreiro? Não, Central. Central? Ótimo. E é palestrante e mentora de jovens advogados. Depois quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto aqui com a gente, tá bom? Uhum. Doutora, nós vamos tratar hoje sobre um assunto muito interessante que praticamente todos os nossos ouvintes têm curiosidade, que é em relação à questão do consumo. Porque, querendo ou não, todo mundo consome, Sim. Todo mundo tem que ficar atento aos seus direitos como consumidor e, se porventura se sentirem prejudicados por alguma relação de consumo, eles têm que buscar a sua defesa da sua tutela do direito em relação ao consumo, né? E para a gente iniciar a conversa, tem alguns elementos importantes no mundo do direito consumirista, que é a questão da relação de consumo. O que é considerado consumidor? Quem é considerado consumidor dentro dessa relação de consumo? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, claro, né, pelo convite. É realmente um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência como advogada atuante nessa área, já há quase 8 anos. Em janeiro agora eu completo 8 anos de atuação. Ótimo, que ótimo. Então, eu até me assusto em pensar que já é tanto tempo, mas realmente é bastante tempo. E são vários processos, né, são várias demandas que eu tive o privilégio de auxiliar os consumidores a resolver, porque muitas vezes eles ficam realmente sem saber, né, o que é direito e como até mesmo assegurar que esse direito seja de fato garantido, né, que seja cumprido. Então, muitas vezes a pessoa acaba também optando por não exigir esse direito, até pelo desgaste. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é inclusive um tema muito atual dentro do direito do consumidor, né? Esse tempo que você perde para resolver. Então, tudo isso está sendo contemplado pela legislação atual, né? A princípio ainda está em discussão na jurisprudência, mas é bem provável que a gente conquiste aí em breve alguma resolução sobre isso, né? Então, a gente tem muitos pontos aqui que nós trabalharemos, mas sim, sobre essa questão base lá, assim, né, conceitual do direito do consumidor, é muito importante, porque isso vai distinguir o que vai ser aplicado, né, quando será aplicado o Código de Defesa do Consumidor e quando vai ser aplicado o Código Civil. Porque nós sabemos que a relação, ela advém do Código Civil, né? E, na realidade, a criação de um Código de Defesa do Consumidor veio exatamente para poder trazer uma equidade entre o consumidor e o fornecedor, que é, na verdade, o fornecedor é muito maior do que um consumidor. Imagina nós, tão pequenininhos aqui, adquirindo um produto de uma multinacional. Ou seja, a gente não tem capacidade técnica, né? E econômica, né? Exatamente, econômica, para a gente poder exatamente exigir o nosso direito frente a essa pessoa que tem seus prepostos, tem um corpo jurídico, né, todo bem formado. Então, a necessidade de se criar um Código de Defesa do Consumidor veio, inclusive, pela previsão da Constituição Federal de 1988, que ela trouxe ali a previsão no artigo 5º, inciso 32, que o Estado deveria promover, assegurar, né, a defesa do consumidor. Então, em 1990, ou seja, 2 anos após a Constituição Federal, veio se criar, então, o Código de Defesa do Consumidor. Então, aí sim a gente tem agora essa equidade, onde o consumidor pode conversar quase que de igual para igual, né, com esse fornecedor ou até mesmo esse comerciante, que é equiparado aí nesse caso, né? Então, assim, o conceito de direito do consumidor está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor,
que fala que seria toda aquela pessoa que adquire produto ou serviço e para como destinatário final. Esse é o grande ponto relevante para que a gente possa entender. Aquela pessoa precisa adquirir como destinatário final. Ou seja, aqui a título de exemplo, o exemplo é fácil de visualizar. Quando nós temos, por exemplo, um dono de um grande depósito de construção, que ele vai até o fornecedor de um determinado produto e adquire ali uma grande quantidade de um determinado produto. Ele, na verdade, ele não é destinatário final daquele produto. Ele está comprando para revender. Então, ele não é considerado consumidor. Esse depósito de construção, até mesmo o representante desse depósito, ele não vai poder exigir, assim como nos mesmos termos legais, que o consumidor pode, porque ao caso dele vai ser aplicado o Código Civil. Não é que ele não tem direito, né? Mas a legislação que é aplicada é o Código Civil. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem, na verdade, aí como um ramo, né? O direito do consumidor é um ramo do direito civil. Então, inicialmente seria esse o conceito de consumidor, ou seja, aquela pessoa que adquire produto ou serviço como destinatário final. Está previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é o conceito da lei. Isso é muito interessante, porque, por vezes, a gente recebe algumas demandas que são, assim, diferentes. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa adquire um veículo de um particular. Sim. Né? E essa relação de jurídica entre os dois, há algum atrito, né? Não deu certo, houve algum atrito, precisa ser resolvido. Isso não é uma relação de consumo. Em regra, não. Em regra, se não. É de um particular. De um particular. Então, exige, aí já vai se aplicar o Código Civil. Civil, né? Existem algumas ações que possam resolver essa demanda. Agora, se a pessoa vai lá e compra numa agência, já é uma outra questão. Isso. Muda aí tudo. Muda tudo. É uma relação de consumo. Inclusive, isso é interessante por quê? Porque vai determinar até o foro. Sim, exatamente. Não é? Vai determinar até onde você vai ajuizar a ação. Quem tem uma relação de consumo, você pode ajuizar no seu foro de residência. Exatamente, né? é competência. É competência para dirimir a lide. Agora, em relação a uma relação civil, aí tem que se analisar com mais critério. Exatamente. Né? Essa questão da competência do foro. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque a gente ouve muito... as pessoas, na verdade, fazem muitas relações jurídicas aí, entre particulares e muitas vezes elas não sabem a quem recorrer no caso de haver algum problema. Né? Então, deixar bem claro o que é consumidor, o que é fornecedor e o que é essa relação jurídica entre particulares, que é bem distinta da relação de consumo. É verdade, não é? exatamente. Agora, uma vez nós trouxemos aqui, há uns 2 programas atrás, o Dr. Zé Honório, nosso juiz aqui da Vara da Infância e Juventude. E ele nos alertou uma questão muito interessante, a gente fez um estudo muito aprofundado de vários assuntos, e ele falou o seguinte, olha, quanto mais desenvolvida a sociedade, menos a necessidade de leis. Então, quanto mais desenvolvido culturalmente, historicamente, economicamente uma cidade, até politicamente, né, tem tudo a ver, existe menos leis. No Brasil, existe uma necessidade absurda de ter leis. Né? Você tem que positivar tudo, você tem que ordenar tudo, e por isso houve a necessidade da criação do Código, né, do Código Consumidor. Como tem o Código de Defesa da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, tem até Estatuto Torcedor, tem tudo. Tem lei para tudo. Tudo positivado. Tudo positivado. E é justamente por essa determinação constitucional da Constituição de 88, né, e que 2 anos depois nasceu o Código de Defesa do Consumidor, justamente por quê? Porque antes do Código de Defesa do Consumidor não havia nenhum regramento capaz de proteger esse consumidor. Sim, existia já as ações, né? Mas eram situações realmente desfavoráveis. Justamente. Não tinha equidade, né, que a gente fala, porque essa pessoa ela é vulnerável. E ainda mais quando a gente fala da possibilidade até mesmo da lei, né, 9.099, que é o juizado especial, você pode pensar ali em um jus postulante, a pessoa pode ir sozinha. Então, quando a pessoa... Talvez, né, dependendo do nível de conhecimento que essa pessoa tem, eu vejo como um novo
dano. É um novo vexame que essa pessoa vai passar, porque ela chega ali no juizado especial e ela não sabe se defender, ela não tem conhecimento de fato para poder resolver aquela situação frente ao representante da empresa. Então, quando você até então não tinha uma lei que resguardava o direito desse consumidor, até para ele talvez tentar até mesmo resolver antes da justiça, mas aí a gente tem a criação de institutos, né, de instrumentos para resolver de forma administrativa, como o SAC, o próprio PROCON, tudo isso, a gente tem aí possibilidades de resolução de forma mais tranquila, ou seja, o consumidor agora, ele tem a possibilidade de saber o caminho. Isso. Para onde eu tenho que ir, né? Onde eu tenho que ir para resolver determinada situação. Então, até então, ele achava que ele estava ali totalmente perdido, né? Sem uma segurança jurídica. Então, é sim um marco histórico e é aplicável assim extremamente, sobretudo agora aí nessas questões de comércio eletrônico, né? A gente vai falar um pouco mais adiante, mas é absurdo as situações que a gente acaba vivenciando. E se não fosse o Código de Defesa do Consumidor, sinceramente, eu não sei como que nós estaríamos. E não só essa questão do comércio eletrônico, mas, como nós já havíamos falado anteriormente, esses grandes conglomerados de empresas, né, grandes redes atacadistas, né, e varejistas, principalmente, elas dispõem de um aparato gigantesco, aparato jurídico e de marketing, que muitas vezes fascina as pessoas a adquirirem bens. E por vezes essa propaganda não é muito bem feita, essa propaganda não é muito clara, né? E induz as pessoas a consumirem mais, a consumirem errado, a fazer a famosa venda casada, né? Aquela história de você ir lá e comprar um eletrodoméstico, aí eles te empurram um monte de seguros, um monte de garantias estendidas, né? E atrelam a venda do produto com determinado desconto à aquisição de um seguro de vida que não tem nada a ver com aquele produto, não é? É verdade. Não é? E as pessoas, às vezes, elas caem nessa tentação de adquirir esse produto pela própria vontade ou por alguma informação mal dada. E o Código de Defesa do Consumidor veio justamente para tentar evitar que o consumidor, que é hipossuficiente tecnicamente e economicamente, não caia em certas armadilhas que são estrategicamente formuladas por esses grandes grupos econômicos. Exatamente. Né? Tudo com o objetivo de lucro, né? Lucro. E aí a gente tem outro ponto também, que são as relações que se estabelecem, né, entre empresas. E aí a gente tem a possibilidade até mesmo de envolver todos, né? Que seria aí uma responsabilidade solidária. Justamente. Então, o objetivo é o lucro, sem dúvida alguma, a qualquer preço, né? Então, não importa se o consumidor ele vai receber aquele produto ou aquele serviço da forma que foi proposta, contratado, que foi anunciada. Então, sim, hoje nós observamos muito esses problemas, não só em relação à questão do comércio em si, mas a prestação de serviços, que também é abarcado nisso. Telefonia, principalmente. Internet, TV. Então a gente observa muito isso, né? Então essas questões de empresas por exemplo, de internet, que oferecem um pacote de tantos mega e nunca conseguem entregar esse pacote. Exatamente. Né? Ou, por exemplo, algumas telefonias que prometem alguns pacotes de minutos ou dados e não conseguem entregar e depois, pouco tempo depois, aumentam a conta e vira aquela bola de neve e o consumidor não consegue sair daquele ciclo vicioso. Né? Eu já tive, inclusive, no escritório uma ação recente, né, que está fresca aqui na minha cabeça, mas não foi só uma, que o consumidor ele tinha adquirido um pacote de internet, telefone, e a operadora não tinha sinal na região que ele morava. Ou seja, ele comprou algo, né, ele contratou algo que ele não teria. Ele não teria como usufruir daquele serviço. Então vejam o absurdo. A empresa, ela precisa verificar se existe ou se não existe. Não, é o mínimo que ela pode fazer. E aí ela vende, ela cobra, ela recebe e ela não presta o serviço. Então, assim, é realmente uma situação que precisa ser resolvida com denúncias, porque aí a gente, de repente, né, com muita fé, a gente vai conseguir com que essas empresas mudem a postura, que, inclusive, é das características, né,
da reparação civil é esse caráter aí punitivo, pedagógico e reparatório. Então, assim, precisa de fato ter aí um ensinamento, né? Que aí é o caráter pedagógico, de ensinar as empresas como elas devem agir, como elas devem tratar o consumidor. Porque realmente a gente chegou num ponto que eles não se preocupam com isso. Então, assim, essa pessoa, quando ela adquire esse serviço e esse serviço não é prestado, ela de fato precisa resolver. Não é simplesmente, eu vou cancelar e vou ir para outra operadora, como muitas vezes acontece. Porque aí a gente não tem uma mudança de comportamento. Né? Então, o objetivo, acima de tudo aqui, é trazer essa atenção, né? Esse alerta para nós, enquanto consumidores, porque todos nós somos, de realmente exigir os nossos direitos. E quantas vezes a gente acaba deixando para lá, ou porque a situação é muito irrelevante, mas é direito nosso, né? E isso não é exigir muito, não é ser muito detalhista, é ser realmente uma pessoa correta, porque quem exige o seu direito está fazendo o correto. Né? Está exercendo o seu papel de cidadão. Exatamente, e quem não cumpre está, na verdade, ele está sendo a pessoa, né, que está descumprindo. Então, eu vejo muito isso. Quantas vezes a pessoa chega no meu escritório e fala, doutora, se eu processar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, eu vou conseguir um financiamento imobiliário quando eu precisar? Ou seja, é um detalhe que a gente precisa analisar, porque a gente sabe que, infelizmente, os bancos, eles têm essa comunicação, né? Tem um cadastro que eles alimentam, mas isso tudo é uma medida arbitrária, é um ato ilícito que precisa ser denunciado, que precisa ser documentado e precisa ser até mesmo levado ao Poder Judiciário, eu vejo, ou pelo menos, a princípio, uma denúncia feita ao PROCON, porque quantas pessoas acabam não exigindo o seu direito pelo medo, né? É literalmente um medo de não conseguir algo no futuro. Eu já vi muito isso naquelas ações de refinanciamento de veículos. Sim. E realmente, infelizmente, né, é difícil a gente comprovar isso, mas realmente existe essa lista negra. Existe. Não é? E quando você questiona o banco simplesmente fala assim, não, mas é a nossa política de crédito. E ninguém sabe que política de crédito é esta. Exatamente. Então, eu acho que até nessas relações, né, até nessa questão de política de crédito de banco, financeiras, etc., e não só nessas instituições, mas qualquer outra, tem que haver maior transparência. Então, eu acho que isso falta realmente ser normatizada, essa questão da transparência na cessão de crédito. É muito fácil, por exemplo, você chegar num banco e você ter todo o perfil de um bom pagador, né, um perfil de uma pessoa que tem crédito, e aí o banco simplesmente fala para você que você não tem o perfil do banco. Aí você vai se lembrar, mas eu ajuizei uma ação contra esse banco no passado. E tem o scoring também. Scoring, né? também, que é... O score, né? Como as pessoas falam. Mas tem isso também. E em São Paulo, inclusive, teve uma decisão e determinou-se que esse sistema fosse retirado do ar. Agora, aqui em Minas, não. Então, aqui não houve a interpretação desse sistema como algo que traria um dano ao consumidor. Porque, a princípio, entendeu-se que era apenas uma alimentação ali de dados, informações, né? Mas são informações desabonadoras, informações que chegam a assustar, porque eu, inclusive, certa feita, eu fiz uma consulta para poder ver como era que aparecia, sabe? Isso quando eu estava ainda atuando nesse escritório que eu era coordenadora, a gente atuava muito com o direito do consumidor, quase que exclusivamente. Então, chegou um momento que a gente pensou, por que não a gente ajuizar uma ação para tirar as restrições da pessoa nesse scoring? E aí foram vários processos ajuizados e aí a gente acabou tendo os processos suspensos, depois houve uma decisão de que não, ele não trazia nenhum prejuízo ao consumidor, assim como o SPC Serasa, por exemplo, né? E aí entendeu-se que ele não precisaria ser retirado do ar. Então existe esse sistema que ele é alimentado e lá consta informações como cor de pele, sabe? Então, assim, é realmente algo que é ilícito, né? Então, se você teve já uma dívida, seja em qual banco for, seja em qual empresa for, isso fica registrado lá. Então, seu nome está limpo. Mas você tem lá, né, uma pontuação no seu CPF e tem informações ali que as empresas que você eventualmente queira contratar vai consultar e vai ver, olha, essa pessoa tem possibilidade de não me pagar. E aí ela nega o crédito. Então, realmente é uma situação complicada que precisa ser denunciada. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que teve o nome negativado indevidamente. Sim.
foi comprovado que foi negativado indevidamente, foi retirado, até por decisão judicial, mas constou no score dela lá que ela tinha sido o nome negativado, mas não constou que era indevido. Olha o prejuízo que essa pessoa teve. Exatamente. Não é? Sem dúvida alguma. E isso é um ponto ainda que a gente, infelizmente, fica de pés e mãos atadas enquanto advogado. Porque as pessoas, às vezes, né, os clientes chegam e falam, doutora, eu tentei comprar e não consegui. Aí eu faço a consulta, não, seu nome está limpo, o que aconteceu? Eles falaram que eu estou com pontuação baixa. Então é exatamente isso, esse sistema. Que a gente, infelizmente, até então, nós não temos um embasamento, né, jurídico para reverter, para realmente tirar isso do ar. Então, a orientação que eu dou é sempre, olha, peça um documento, né, demonstrando ali o motivo da recusa, de repente faça até um boletim de ocorrência para a gente ver o que pode ser feito, porque às vezes a gente está falando de uma situação simples, mas a gente está falando de uma pessoa que está tentando comprar algo que pode significar a vida ou a morte de uma pessoa. Então, assim, é muito sério, né? E muitas vezes é visto como algo assim, é um exagero, né? O consumidor está querendo ganhar dinheiro, né? Com indenizações e tal, mas é muito além disso. Então, realmente é esse ponto que precisa ser observado, né? E a gente realmente não pode ficar sem ação, precisamos agir. O doutor José Geraldo, só abraçando aqui o pessoal que está participando pelo Instagram, o Gilcimar, o Fábio Henrique, o Edinaldo Rodrigues, o Ronaldo também está participando, o Guilherme Luiz Rocha, no Facebook a Liliane Silva participando, a Gabriele Castelo Branco também está participando aqui pela live no Facebook. Você pode compartilhar nossa live e também enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp 994887601, 994887601, de preferência uma mensagem de voz. E também maciça audiência no Rio de Janeiro, muita gente acompanhando pelo aplicativo da 3VL, viu, doutor José Geraldo? Bacana, que ótimo. Mas, voltando a essa questão dos direitos do consumidor, a gente consegue numerar um rol de direitos básicos assim? Só para as pessoas terem ideia daquilo que elas podem buscar junto ao judiciário, por exemplo? Na realidade, a gente precisa entender, antes dos direitos, quais são as garantias, né, efetivamente, assim, qual situação que muitas vezes a gente vivencia. Então, a gente tem aí situações de vício, de defeito, de falha na prestação de serviço. Então, eu acho que antes a gente precisa entender um pouquinho essa diferença, né? O que acontece quando você recebe, por exemplo, um produto de forma diversa do que você comprou, do que você contratou? E aí vamos visualizar, a princípio, uma situação que você compra numa loja física mesmo, né? Que você se dirige até uma loja e compra. E a gente pode pegar aqui como exemplo básico uma caixa de bombons. Digamos que você se dirige até um supermercado e adquire ali uma caixa de bombons. E aí esse bombom, por exemplo, ele está especificando a quantidade, né? Então você compra 10 bombons e um bombom X. Então você espera receber aquele bombom. E quando você chega em casa, você percebe que você não tem ali 10 bombons, você tem 8 ou 9 bombons. Então nesse caso a gente tem um vício quanto à quantidade. E aí existe uma situação de vício. O vício ele está direcionado à quantidade e qualidade. Então a gente precisa visualizar essa situação para a gente ver exatamente como agir. E aí vem as garantias, né? Quando você, por exemplo, pega essa mesma caixa de bombons e você percebe que esse bombom ele está derretido, completamente derretido, ou seja, ele não tem aquele formato bonitinho que você comprou, né? Até de repente pensando em decorar alguma coisa, está ali extremamente destruído. Você também tem o direito de obter aí a troca desse produto, né? Então você poderia se deslocar até a mesma loja e solicitar a troca do produto. A princípio seria a troca. Em alguns casos é possível até mesmo a restituição do valor ou até mesmo a utilização daquele crédito para a aquisição de um novo produto. Né? Daquele mesmo valor que você adquiriu. Então, nesse caso, o quê? A gente teria rolos, né, de garantias. Seria o direito à troca, o direito à restituição, o direito à reparação, né, civil por eventuais danos. O que seria danos, por exemplo? Digamos que esse produto ele não tem um vício, mas quando você, ou seja, ele não tem problema nenhum quanto à quantidade, quanto à qualidade. Ele está certinho, são 10 bombons e ele aparentemente está perfeito. Mas quando você ingere esse bombom, você passa mal. Ou seja, você tem ali um fato do produto, que é o quê? Um fato que decorreu da utilização daquele produto. Então, aí a gente tem um vício, né? Então, nesse caso, quando você tem
fato do produto, você tem direito até mesmo a uma reparação civil, que seria uma indenização. E aí a gente tem, inclusive, um prazo, né? Quanto tempo que você pode exigir esse direito a essa reparação? Seriam 5 anos, né? Está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. E quanto a essa questão de troca, você teria o direito a fazer a troca desse produto, se ele é um bem, né, não durável, 30 dias. Se você tem aquisição de um bem que é durável, você teria um prazo de 90 dias. Essa é a regra. O código ele vai trazer algumas exceções, né? E aí talvez eu já esteja me adiantando, mas a gente teria a questão do vício redibitório, né? Que é aquela circunstância que você adquire um produto que aparentemente ele está perfeito. Então você olha ali, vamos colocar aqui um exemplo, uma televisão. Você vai lá e compra uma televisão. E aí você compra uma televisão de LED, né? O seu grande objetivo, em alguma situação específica, quero ver um jogo e tal, uma imagem mais bacana. E aí você recebe aquele produto, você abre a caixa, olha, tá maravilha, tudo tranquilo, libera o entregador. E aí, na hora que o entregador vai embora, você vai lá todo feliz. Isso é um caso real do escritório, aconteceu também recentemente. Uma situação que o cliente me apresentou, a gente ajuizou a ação. Quando ele ligou a televisão, a imagem estava toda craquelada, vamos dizer assim, porque o LED estava quebrado. Ou seja, aparentemente a tela não estava quebrada, era um problema interno, sabe? Então, essa tela estava quebrada por dentro. Então, aparentemente, não tinha como ele visualizar. Então, nesse caso, a gente tem um vício oculto, é um vício redibitório, que nesse caso, o prazo para que você possa recorrer, né, você possa requerer aí os seus direitos, ele seria de 90 dias a partir do conhecimento e não da aquisição ou do recebimento. Porque nessa circunstância específica, ele tomou conhecimento no mesmo dia. Mas imagina se ele fosse dar isso de presente, né? Se ele fosse pegar ali e levasse isso para um outro lugar. Ou outras circunstâncias, como, por exemplo, o celular. Digamos que você compra o celular com uma função Bluetooth. Mas aí você não tem muito costume de usar Bluetooth. E aí, em um dado momento, você precisa usar. Quando você vai ver, o seu celular não funciona Bluetooth. Ou seja, ele tem um defeito que a princípio você desconhecia, ou seja, é um defeito oculto. E a partir do dia que você toma conhecimento dele, você tem um prazo de 90 dias para reclamar. Entende? Então, assim, são várias as garantias, mas basicamente seriam essas. Sim. Inclusive, assim, na prática, na nossa atuação, por exemplo, junto do judiciário, essas questões são tão complexas de serem provadas, né? Sim. Essas ações, o foro de competência delas é o juizado especial. E o juizado especial tem algumas limitações, principalmente em relação à questão probatória, exatamente, produção de provas. Então, muitas vezes, a principal defesa dessas empresas que fornecem esses produtos para a gente é a questão da perícia. Isso. Então, assim, imagine, por exemplo, eu adquiri um celular e eu comecei a utilizar esse celular, um mês depois foi utilizar o Bluetooth, por exemplo. Sim. E aí verifiquei que o Bluetooth não estava funcionando. Na hora que eu ajuizo uma ação buscando a reparação por esse defeito, simplesmente a primeira coisa o primeiro item lá da defesa dessa empresa é a questão da perícia. Da incompetência do foro. Por quê? Porque havia necessidade de fazer a perícia. Será que ele estava estragado mesmo? Será que não fui eu que estraguei? Isso, não tem toda essa questão. Tem toda essa questão. Aí tem aquela questão, mas será que ele não mergulhou esse celular na água? Então, assim, isso eu observo muito também em relação quando você adquire carro usado. Então, normalmente, quando você adquire carro usado, aquela loja, aquela agência, o que for, ela te dá lá, sei lá, 3 meses de garantia para caixa e motor. Aí você vai e começa a dar problema na caixa, começa a dar problema em outros equipamentos do veículo. E a primeira coisa que é alegada na defesa é a perícia. Mas eu não tenho responsabilidade por esse defeito, não tenho responsabilidade por aquele defeito. Né? E também fala, mas é carro usado, dá problema mesmo. Então, assim, o consumidor ele ainda está muito desprotegido em relação a algumas questões frente ao judiciário. Infelizmente, essa questão do carro já foi também um caso real que eu trabalhei e eu tive a infelicidade de ouvir isso
de um desembargador, ou seja, ele considerando, não, o carro realmente é um carro de 1900 e não sei quanto, não poderia esperar muita coisa, né, e até mesmo pelo valor que o consumidor pagou, né, mas eu vejo assim, tudo é uma questão de boa fé, né, e de transparência na relação de consumo. É necessário que a pessoa que está vendendo, ela realmente seja transparente, ela coloque ali para o consumidor a realidade sobre aquele veículo, no nosso exemplo, porque se tiver algum problema, eu vou optar ou não por adquirir. E assim, a gente não tem conhecimento técnico. Em regra, sim. Eu não tenho. Eu, principalmente, não entendo nada de carro. Então, quando eu vou comprar o carro, enquanto mulher, eu olho a aparência. Tá bonito, tá bacana, é isso que eu vou olhar. Então, essa questão técnica, muitas vezes, é uma situação que a gente sempre coloca de você levar uma pessoa junto com você, para você realmente verificar. Porque depois, poderemos recorrer ao judiciário? Poderemos, mas a luta será grande, né? Principalmente sobre a prova. Agora, nesses casos, quando eu já vejo que a situação vai demandar a necessidade de uma perícia, eu adoto como postura já ajuizar a ação no foro competente, justamente. No foro que faz perícia, porque que no caso é a justiça comum, porque eu penso assim, que a gente vai perder tempo. Não tem necessidade, a não ser que por alguma situação específica eu veja a possibilidade de um acordo, alguma coisa assim, mas em regra, esse caso dessa televisão, por exemplo, eu já levei direto pro fórum, porque eu sabia que teria a possibilidade, não teve, mas existiria a possibilidade deles pedirem, sabe, uma perícia. Então já estamos aqui, né, no local competente, caso seja necessário. Inclusive, doutora, uma coisa que nós sempre batemos na tecla aqui no programa é essa questão da valorização do profissional do direito. Importante. Importante isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, apesar de existir essa previsão legal das pessoas poderem ajuizar ações no juizado especial sem a presença do advogado, muitas vezes as pessoas nunca que elas vão ter essa, grande maioria das vezes, não vão ter essa expertise de entender o que é foro competente, o que não é competente, o que, por exemplo, qual tipo de ação possivelmente vai ser alegada a necessidade de perícia. Sim, né? Isso é realmente conhecimento técnico adquirido com muitos anos de experiência. Tem várias ações como essa que nós falamos aqui, principalmente ações ligadas à questão de carro, ou, por exemplo, ações de aparelhos elétricos que foram danificados por queda de energia, picos de energia. Isso não adianta nem levar no juizado especial, infelizmente. Né? Assim, eu vou ser sincero, é perda de tempo processar, por exemplo, a CEMIG no juizado especial, porque sempre vão alegar a questão da perícia. Sempre. Sim. Né? Então, o mais interessante é o quê? É realmente ter acompanhamento, ter essa consultoria jurídica de um profissional do direito, para que as pessoas não percam tempo, para que as pessoas não fiquem desanimadas, né? Para que elas saibam justamente o que fazer com o problema em si, e que elas não devem deixar para lá, devem procurar sim seus direitos e buscarem o ressarcimento por esses problemas. Né? Exatamente. Doutora Priscila, só destacando a participação aqui dos nossos ouvintes, o Fred Ferreira está falando aqui: parabéns, doutora Priscila, muito esclarecedora, estou adorando o programa de hoje, bate-papo de alto nível. Também a Renata Silva Lisboa está falando aqui: que bom, utilidades públicas no Instagram também, Adriele Lima, o Edu Souza e o William Oliveira. E nós temos também uma pergunta aqui no WhatsApp da 3VL. Vamos ouvir agora a participação do ouvinte Wilker Clayton. Vamos lá. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite. Então, o que acontece? Nessa questão do direito do consumidor aí, tira uma dúvida para mim. Eu levei o celular para trocar a tela dele. E 10 dias depois, eu coloquei o celular para carregar e fui dormir, acordei no outro dia, na hora que eu fui tirar ele do carregador, a tela estava toda assim, riscada, né? Um defeito lá. Eu levei na assistência lá e tinha uma nota que a menina me deu, cupom não fiscal, e aí eu peguei e falei com ela assim, ó, coloquei o celular para carregar e à noite amanheceu desse jeito aqui. O que vocês podem fazer? Aí eles pegaram uma lanterna lá, deram uma olhada e tal, falaram, não, mas esse problema da tela aí é por dentro, não é por fora não. Antes eles falaram que talvez tinha quebrado. Você deve ter quebrado, deixado cair. Aí eles olharam com a lanterna assim por fora, assim tudo. Falaram, não, o problema deve estar por dentro. Aí eu peguei e perguntei, e aí, o que faz? Eu falei, não tem garantia não. Eu falei, mas 10 dias que vocês consertaram?
Se eu quisesse acionar a justiça, o que eu deveria fazer, no caso? Porque foi um valor até significativo, né? R$450 por uma tela de um celular. O que eu faria a respeito? Só me tira Acabou uma que, dúvida. assim, eu não quis mexer e fiquei no prejuízo, né? Qual atitude a doutora me orientaria a tomar nesse caso? Tudo bem? Boa noite. Só me esclarece uma dúvida. Você fez uma contratação da troca da tela, certo? Vamos tentar aguardar, então. No caso... Que é áudio de WhatsApp, né? O WhatsApp, vamos tentar aguardar ele enviar mais um áudio, talvez explicando, talvez de forma mais reduzida, para simplificar a pergunta. Fez a troca da tela, eles precisariam trocar novamente, porque a tela tem um defeito, né? Então, o problema não foi ele que causou. Eu acredito que é aquela velha questão, né? As pessoas levam... Aí eu não sei também se ele levou na assistência técnica autorizada, se ele levou numa outra loja. Porque a princípio, se ele, por exemplo, ele levou esse aparelho numa loja que não é autorizada, que não faz parte da garantia do produto, isso. A loja que trocou a tela para ele, ela tem que dar garantia. Exatamente. É nela que ele vai ter que apresentar, né, para ela que ele vai ter que apresentar essa demanda. Isso. Porque nós não poderemos pensar aí no caso que a gente estava colocando aqui de um vício oculto. Justamente. Porque não foi a aquisição desse telefone perfeito e depois ele veio apresentar um problema, né? Então aí ele já trouxe uma situação para uma outra pessoa que seria essa empresa, né, que consertou. E aí agora ele precisa então exigir, e ele tem o direito de exigir, uma nova troca. Ele contratou a troca, o produto não foi feito da forma adequada, então ele tem direito de troca. Isso. E o prazo, nesse caso, eu espero estar respondendo, mas caso não seja isso, a gente reformula, né? Mas, nesse caso, ele teria um prazo de 30 dias. Nesse caso, 10 dias... Então, aparentemente, ele estaria, sim, com os direitos, né, dele aí assegurados para que ele possa fazer. A questão de ajuizar a ação, nesse caso, ele falou que seria algo em torno de uns R$400, é preciso se tomar muito cuidado, né, com o que a gente judicializa, porque a gente sabe que os processos, eles são demorados, eles têm toda uma questão, assim, de custo. Então, precisa se verificar se realmente é mais adequado ajuizar uma ação, porque nós temos outros meios de tentar solucionar esse problema. E aí, aqui, eu deixaria uma sugestão que seria o PROCON. Sim. O PROCON, ele não é justiça, né? Mas ele, muitas vezes, resolve os problemas, porque lá você vai apresentar a sua reclamação, eles vão formular uma espécie de termo e muitas vezes até mesmo marca uma audiência que você vai poder ir e vai ter um representante da empresa para vocês sentarem e conversarem novamente ali dentro do PROCON, ou seja, você não está conversando simplesmente, né, dentro da loja da pessoa, porque a pessoa está no seu ambiente de conforto, você é ali aparentemente um intruso, né? Então você já se sente mal. Agora no PROCON você está ali um pouco mais amparado, você tem ali uma instituição que realmente preza pela defesa do consumidor. Então, ali vai ter, inclusive, um intermediador que você vai poder apresentar. Fala assim, não, eu comprei, né, eu contratei o serviço da troca da tela e a tela está com problema. Ou seja, se eu levei o meu celular com um problema, eu queria o problema solucionado. Então, o que a gente pode fazer? E aí, muitas vezes, se resolve, sabe? Agora, se de fato não conseguir resolver, se você sair dali sem êxito, se a empresa se negar a resolver, o que eu acho que não é tão comum de acontecer, que quanto menor a empresa, menos problema ela quer. Quando as empresas são grandes, elas relutam, elas recorrem, né? Mas quando a empresa é uma empresa pequena, muitas vezes você consegue sim conversar, a pessoa, né, resolve a situação, muitas vezes até pede desculpa. Então, eu acho que é adequado você tentar resolver de forma administrativa. Nós temos até mais um áudio do Wilker, ele até gravou mais um outro áudio, vamos ouvir aqui. Correto, doutora Priscila. Meu celular eu tive que trocar Na verdade, eu fui trocar aquela película, né? Porque estava quebrado e tal, fui trocar a película. Aí eles falaram para mim que corria o risco de estar quebrando o touch, né? Ou a tela que eles falam. E eu levei lá e eles arrumaram e 10 dias depois o celular
ficou todo riscado, assim, um monte de risca preto, branco, todo trincado. Eu levei o celular funcionando legal, entendeu? Tava com a tela antiga legal. Eles me falaram, corre o risco de na hora de trocar essa película aí, quebrar o touch, né, ou a tela do celular. E aí, no caso, aí eu cheguei lá e falei, não, realmente não teve jeito, a gente teve que pôr um outro touch aqui. E eu paguei. E 10 dias depois o celular deu problema. Nunca tinha dado problema. Foi, no caso, eu trocar uma película. Foi por causa de uma película que eu troquei essa tela do celular. Entendeu? Então encaixa mais dessa situação do Procon, né? Igual você falou, sim, né? É o mais adequado. Insistir uma vez mais com a própria empresa, né? Eu acho que vale a pena, caso ele já não tenha insistido muito. Mas eu acho que sempre vale uma nova tentativa. E caso realmente eles se neguem, levar a situação no Procon, né? Porque eu acredito que é possível resolver. Se não resolver, é possível sim levar a ação no juizado especial, que a princípio ele não precisaria nem de advogado, mas eu aconselho a participação também de um sempre advogado. aconselho. O doutor Zé Geraldo, muita gente participando, a audiência está muito legal. Parabéns, a doutora, pela participação das pessoas aqui, está bastante interessante. Viu? Né? É o tema bastante... O Fred Ferreira está perguntando aqui, fiz um pacote de viagem para os Estados Unidos e por causa do furacão que aconteceu, solicitei o cancelamento, mas a operadora cancelou com vários prejuízos para mim. Posso ajuizar uma ação? Pergunta do Fred Ferreira. Aí a gente já está falando de uma situação que possivelmente é um valor bem maior, né? E aí a gente tem uma relevância grande e, infelizmente, nesses casos eu já vejo a necessidade da gente judicializar sim. Mas é muito importante nesses casos, e aí até mesmo nessa situação do outro participante, a prova, né? Então, é importante que você produza provas de tentativas de resolução. Então, nesse caso de companhia aérea ou até mesmo pacotes de viagem que vincula aí também hotéis e tudo mais, que você produza provas. Então, que você encaminhe e-mail, que você solicite a resolução daquele problema. Ou seja, eu preciso do estorno, né? O motivo do cancelamento foi um acontecimento de força maior, né? Não é simplesmente uma vontade minha, eu quero cancelar. Não. Era uma situação que colocaria em risco, né, a vida, possivelmente até mesmo dessa pessoa. Então, nesses casos, apresentar à empresa realmente a demanda. Se eles de fato não resolverem, eu vejo sim que é possível ajuizar uma ação requerendo a reparação. Quanto à questão de você ter direito à reparação integral ou não, a gente tem jurisprudências que vai realmente resolver essa situação. E, infelizmente, a jurisprudência ela também não é totalmente pacífica. Tem jurisprudências que entendem, né? Tem juízes que entendem que você terá direito à reparação integral e tem outros que entendem que você teria direito à reparação da metade, dos 50%, né, dessa compra. Nesses casos, quando há comprovação de que existia aí uma situação específica de risco, de dano, ou seja, é um motivo de força maior, existem julgados bem, né, consolidados no sentido de que você teria direito à reparação integral do valor que você pagou pelaquele produto ou serviço. Então, tem que entrar na justiça porque as empresas, infelizmente, não reconhecem o direito. E aí tem algumas situações que são anunciados, inclusive, a possibilidade do consumidor resolver a situação sem ônus, né? Então, às vezes, você tem, por exemplo, um anúncio, né? Nesse caso, quando existe uma situação assim de calamidade, o terremoto, essas questões, muitas vezes emitem, às vezes até o próprio Estado emite uma nota informando que existe sim o direito das pessoas não terem nenhum prejuízo, né, para que elas possam cancelar esses pacotes. Então, tudo isso a gente pode fazer pesquisas no próprio Google e utilizar essas informações, né, para que a gente possa embasar o nosso pedido. E eu vejo, sim, grande chance de conseguir a reparação integral. Eu acho que, inclusive, as pessoas, quando elas vão contratar esses pacotes, elas devem ficar muito atentas em relação à questão do contrato,
né? O que está previsto em contrato, quais são as modalidades, por exemplo, de cancelamento, se existe a restituição ou não. Mas é claro, nesse caso específico, por exemplo, que existe uma catástrofe em andamento ou um perigo iminente, eu acho que isso daí já é uma questão à parte, né? Exatamente. É diferente, por exemplo, das pessoas que ficam insatisfeitas porque vão à praia e justamente naquela semana que ela vai à praia, chove. Ela fica insatisfeita. Então, são questões assim que não... Que tem que realmente fazer uma análise muito criteriosa em relação aos pedidos. É importante que a gente saiba que o contrato ele faz lei entre as partes. Justamente. Né? Então, mas e esse contrato ele tem cláusulas leoninas, né? Em regra, o contrato ele tem validade. Sim. Então você precisa observar as cláusulas. E é um grande problema, né? Talvez do brasileiro, de não ler, né? A gente realmente acaba pegando ali na euforia de comprar, né, naquela empolgação toda, você acaba assinando, não lê, e aí depois, quando você precisa recorrer, você vai parar para ler e aí você vê, nossa, eu realmente não tenho direito. Então, assim, é necessário ler, é necessário verificar, é necessário tentar conversar para antes de você chegar a negociar, né, e até mesmo ajuizar uma ação. Mas a gente sabe também, e aí é um outro ponto da nossa discussão, que os contratos, nesse caso, eles são contratos que não permitem uma negociação. São de adesão, né? São de adesão. Então, o contrato já vem pronto. Você não tem a possibilidade de chegar e falar assim, vamos aumentar esse prazo aqui, né, e tal. Mas existem situações que realmente aquele contrato, sim, ele vai ser modificado, vamos dizer assim, dentro de uma ação judicial, onde o juiz vai reconhecer o direito de você ter a reparação integral, mesmo aquele contrato tendo previsto, por exemplo, a retenção de alguma porcentagem. Sim, isso é muito importante fazer essa análise, inclusive, mais uma vez, o operador do direito, ele tem um papel fundamental no esclarecimento, né, e elucidação desses pontos. Né? Eu já vi muitos casos, por exemplo, dessa febre que existe hoje em dia do seguro de carro, feito por associações. A gente sabe que, assim, é claro, né, elas oferecem um serviço mais barato frente às grandes seguradoras, né, mas na hora que você vai analisar o contrato, esse contrato tem uma série de cláusulas, e por ser um contrato de adesão não tem como negociar nada. É verdade. Tem uma série de cláusulas que pega o consumidor. Eu já vi contrato, por exemplo, em que retira toda a responsabilidade da associação em indenizar em virtude de um sinistro, se for comprovado, por exemplo, a imperícia. Então, vou imaginar, por exemplo, que uma pessoa sofreu um acidente e aí simplesmente a associação fala que ele foi imperito. Então, assim, ele não teve a devida perícia para manusear ou conduzir o veículo que causou o acidente. Bom, como que vai se comprovar que a pessoa não teve a perícia adequada? E aí você entra numa discussão infinita, sabe? Para receber, e a grande maioria das vezes essa discussão vai bater as portas do judiciário porque não existe uma solução pacífica. Exatamente. E até mesmo no próprio judiciário você vai ter que estar bem disposto a ultrapassar todas as instâncias, porque eles vão insistir enquanto for possível. Então, assim, é um grande problema que a gente tem, e eu particularmente acho que existe a necessidade de uma fiscalização sobre o cumprimento dessas questões, né, por parte dessas empresas, mas é uma situação que tem que levar para a justiça, porque infelizmente você não consegue resolver diretamente com elas. E mesmo na justiça, realmente, essa questão de prova fica muito fragilizada. Então, o que eu falo, hoje em dia, a gente tem possibilidades, né, de produzir provas, tá? Aqui, ó, na nossa mão. Então, você pode sim filmar, você pode registrar, você precisa ter isso em mente. A produção de prova, ela é muito importante para que você, de fato, possa levar isso posteriormente para uma análise. Claro que o juiz pode ou não aceitar também aquela prova, que aí já é uma outra discussão do Código de Processo Civil, que foge aqui ao nosso tema hoje. Mas, se você tiver, é melhor do que você não ter nada. Então, é melhor você produzir, você pensar. E aí vai além, né, dessa questão que a gente entrou aqui, mas vai também a questão do próprio serviço, né, da falha na prestação de serviço. Então, produzir provas, anotar protocolos das reclamações que você apresentar, ou até mesmo mensagens hoje em dia de WhatsApp, você pode utilizar isso também, né, como meio de prova. Então,
Esse é o objetivo. Eu até oriento as pessoas a terem contato com os fornecedores por e-mail, porque o e-mail é uma prova que o próprio judiciário aceita com maior facilidade. Verdade. Né? Então é uma prova assim, mais robusta em relação às demandas judiciais. Então as pessoas elas devem procurar assim, esses canais de comunicação. Primeiro esgotar esses canais, né? Esgotar esses canais, produzir prova, mandar e-mail, esperar resposta, estabelecer prazos para resposta, né? Se a empresa não cumpriu aquele prazo, manda mais uma vez. Ela tem que deixar bem claro para o juiz, por exemplo, que vai analisar a sua demanda, que ela tentou de todas as formas, né, resolver aquilo extrajudicialmente, mas não conseguiu. Por isso que ela foi bater as portas. Por quê? Porque eu estou observando nos últimos tempos que a justiça ela está vendo com maus olhos essa questão de indenização por danos morais, por exemplo. Né? Reparação de danos. Então a gente está ouvindo muito falar essa questão do mero aborrecimento. Então o juiz não vai condenar a empresa a pagar danos morais, por exemplo, porque ali houve um desacordo comercial, um mero aborrecimento, e na verdade não é. O consumidor ele desprendeu tempo, paciência, né? Teve alguns prejuízos para tentar resolver algumas questões que simplesmente ele não conseguiu resolver. Aí a gente entra em dois temas muito relevantes e atuais no direito do consumidor, que é exatamente o mero aborrecimento e a perda da produtividade do consumidor. São dois temas que estão em grande discussão no momento. Inclusive, ano passado, houve um movimento da OAB Federal nesse sentido do mero aborrecimento tem valor. Esse foi o nome do movimento. Isso mesmo. E foi um momento muito oportuno para que, de fato, a gente, enquanto advogado, mas também enquanto consumidor, a gente tenha o reconhecimento de que, mesmo que não seja um dano moral, mesmo que seja um mero aborrecimento, mas esse mero aborrecimento, ele também deve ser valorizado. Sim. Porque eu não contrato para me aborrecer, eu não contrato para eu sofrer um dano. Então, se aquela empresa ela acabou me causando isso, seja um mero aborrecimento ou seja um dano, ela sim vai ter que me reparar. E essa questão de você ser mal visto, muitas vezes até mesmo o próprio advogado consumerista, ele é visto com maus olhos, no sentido de que a gente está ali tentando receber algo que não é direito. Então, de fato, é muito importante, e eu particularmente coloco a minha ação recheada, né, as ações dos meus clientes recheada de provas de que nós tentamos, de fato, resolver de forma administrativa. Então, e-mails, e a questão do e-mail é muito bom, porque a gente precisa, de fato, de papel, né? Documentos ali, e às vezes a pessoa fala, eu tenho um áudio, mas agora a gente tem ainda o PJE, né? Que pelo menos até então não permite que você anexe esse tipo de ou vídeos, né? Mídias. Como que eu posso dizer? De mídias. Então, aí a gente acaba voltando no tempo, né? Porque aí você tem que depositar na secretaria um CD com aquele conteúdo. Ou seja, a secretaria vai ficar abarrotada de coisa do mesmo jeito. Mas, enfim, então o ideal é que a gente tenha papel. Então, por isso o e-mail é muito, muito interessante. Mas, nesse caso, esgotado todos os meios administrativos, você já monta o seu processo de uma forma muito mais adequada para o juiz bater o olho e olhar e falar assim, não, realmente, essa pessoa, coitada, ela já está assim, saturada desse ponto, desse assunto. Então, ela está aqui como um último suspiro, né? A esperança dela resolver esse problema é aqui no judiciário. Mas existe essa situação, inclusive tem livros atuais sobre essa discussão, essa nova tese no direito do consumidor de que o mero aborrecimento também deve ser indenizado. Mas vamos esperar com fé que em breve a gente tenha isso reconhecido. Né? Vamos esperar. O outro ponto só que, para a gente poder finalizar essa questão dos dois temas relevantes, seria sobre essa produtividade do consumidor, né? O tempo que a gente perde para resolver tudo isso, até mesmo para produzir esse tanto de prova, né? Para ligar, pegar protocolo, mandar e-mail, tudo isso também está sendo discutido no sentido de que haja uma indenização desse consumidor. Ou seja, quando você, por exemplo, se desloca até um banco, você fica ali horas e horas numa fila esperando para conversar com um gerente, por exemplo, para resolver uma situação de uma cobrança indevida na sua conta, ou até mesmo uma questão de contratos de empréstimo que você está pagando valores absurdos, né? E aí a gente não está falando ainda de direito
questão de juros abusivos. A gente está falando e eu já tive situações assim no escritório, de contratos quitados e existe a continuidade das cobranças. Então, nesse caso, você vai ser orientado, inclusive por nós advogados, a ir no banco, vai lá, pega uma prova, pega um documento de que você está tentando resolver, enfim, tente negociar com o banco, né? E esse tempo todo que a pessoa está perdendo de trabalho, porque eu, inclusive, recentemente tive um cliente, ainda é meu cliente, que a gente está com uma ação contra a Caixa. Vejam um absurdo. Esse vale o exemplo, a menção do exemplo dele. Eu compartilhei até nas minhas redes sociais. Ele é um construtor. Então, ele movimenta uma quantidade considerável de dinheiro. Mas aquele dinheiro, vamos dizer assim, que está lá na conta dele, não é dele. É para ele movimentar a empresa, que inclusive tem funcionários, para aquisição de material de construção, enfim, os materiais que ele utiliza, né, para o serviço que ele faz. E aí, tinha um valor lá na conta dele, um saldo lá de R$35 mil. Estava lá paradinho na conta corrente. Simplesmente ele entrou no mesmo dia, à tarde, na conta dele, porque ele precisaria adquirir alguns produtos. No dia seguinte, então, ele, cauteloso, verificou o saldo. Quando ele foi verificar o saldo, ele viu que só tinha 5 mil. Ou seja, havia sido subtraído, eu coloquei 35, mas na verdade era 37. Então, eles subtraíram 32 mil da conta dele e, aparentemente, na cabeça dele, eles tinham subtraído. Então, ele entrou em contato com o banco. Nesse dia específico, ele não conseguiu se deslocar pessoalmente, porque a agência já estava fechada, mas os funcionários do banco ficaram extremamente perdidos, sem saber o que iriam explicar para ele. Eles não sabiam o que tinha acontecido. E aí depois foi se descobrir que eles tinham aplicado esses no meu exemplo, 32 mil, num fundo de investimento. Nesse caso, ele não tinha autorizado, ele não tinha assinado um contrato, ele não tinha, inclusive, assinado ali ou preenchido ali um perfil de investidor, qual que é o tipo de investimento que eu quero ou que eu não quero fazer. Ele não era investidor. E eles aplicaram o valor dele num fundo de investimento, que a gente, a princípio, não sabia se era de risco, que aí ele poderia até ter perdido dinheiro. Então, assim, vejam um absurdo. Nesse caso, ele documentou tudo. Nós entramos na justiça e o processo ainda não foi sentenciado, mas era claro que o juiz estava totalmente a favor do que a gente estava apresentando. Mas esse cliente específico, ele me relatou, falou assim, doutora, o meu dia de serviço aqui, e nós tivemos 2 audiências, vale mais do que talvez o que eu vou ganhar nesse processo. Então, veja a situação desse direito de reparar pela perda, né, da produtividade do consumidor. Então, assim, são temas que a gente ainda, como eu disse, não temos uma resolução, mas eu acredito que são realmente muito relevantes e que se a gente conseguir, pelo menos o reconhecimento, vai ser um passo muito importante para a gente, porque, de fato, o tempo que a gente perde, né, enquanto consumidor, para tentar solucionar, não só administrativamente, mas até para recorrer ao judiciário, precisaria ser visto. E, claro, muitas vezes o juiz entende, não, o valor que eu estou colocando aqui de indenização por danos morais já repara tudo. Será? Com os entendimentos que a gente tem tido agora, sobretudo das turmas, que está reduzindo as indenizações aos montes. Então, assim, realmente eu não sei se é suficiente. Então, algumas peças eu acabo até mesmo insistindo, sabe, em pedir, mas ainda não é concedido. Está muito difícil de conceder. A gente observa no judiciário algumas ondas. Eu parei para pensar sobre essas questões, a gente observa algumas ondas. Então, tem alguns julgados, por exemplo, que são muito benéficos. Então, eu me lembro, por exemplo, 2013, 2014, aquela questão dos juros abusivos, estava dando muito certo. Então, verdade. Os juízes estavam entendendo que realmente era abusivo, que, no meu entender, aí começou a decair a venda de carros no Brasil. Né? Começou a diminuir a venda de carros porque o crédito ficou mais caro, porque os bancos estavam mais cautelosos em fornecer o crédito. Teve aquela questão da lista negra que nós comentamos aqui no início. Então, muitas pessoas não conseguiam crédito para adquirir, então a venda de carros começou a diminuir. Com a queda dessa venda de carros, parece que as decisões começaram a reverter. Começaram a cair o número de decisões
que davam ganho de causa para os consumidores, e os juízes começaram a entender que não, que o juros no Brasil é livre, que quando a pessoa vai lá e contrata, ela tem ciência da taxa de juros, que cabe a ela fazer o exercício de quanto de taxa de juros por mês e ano, exigir demais do consumidor. Nossa. E aí a gente começou a perceber que simplesmente agora a gente não observa mais exigir demais do consumidor. E aí a gente começou a perceber que simplesmente agora a gente não observa mais ações com êxito nessa questão de juros abusivos. Então a gente observa essas ondas, né, de entendimentos. Nesse caso específico teve sim uma mudança de entendimento, né? E bem prejudicial ao muito consumidor. Prejudicial. Eu lembro, nessa época ainda, alguns casos que eu consegui resolver em final de 2013, 2014, foi com acordos de compensação. Porque o risco da gente aguardar uma sentença era muito maior. E aí houve essa alteração de entendimento e, infelizmente, a gente não tem como fazer muita coisa. Infelizmente não tem. Só para a gente terminar a nossa conversa, doutora, só deixar claro uma dúvida que as pessoas têm, principalmente nessa época de Black Friday aí. É verdade. Em relação a essa questão da troca de produtos em loja física e loja virtual. Então as pessoas ainda têm um receio. Aquela questão do direito ao arrependimento, né? Isso, é um ponto. Então, no caso, por exemplo, a pessoa foi lá e comprou na loja física. Qual que é o direito que ela tem de trocar se ela não gostou daquele produto? Então, na realidade, aí a gente já tem uma questão, infelizmente, que extrapola a lei. Porque a lei ela é muito restrita. Ela fala de 30 e de 90 dias, mas nesses casos específicos, né? Nesse caso da troca, quando você não gosta, aí, infelizmente, fica a critério do próprio comerciante. E aí a gente tem uma questão de... Como que eu posso colocar aqui? Situações corriqueiras, né? Então, a gente tem regiões que adotam determinada postura, outras regiões, mas no Brasil, em geral, os comerciantes, eles possibilitam esse prazo de troca, mas não tem como eu falar, por exemplo, eu tenho o direito a trocar se eu não gostar por tanto tempo, né? Porque a lei ela não fala sobre isso. Mas partiremos aí de um pressuposto de 30 dias, que é o que é praticado, né, comumente. Mas pela lei, como eu disse, há essa previsão. Não há essa previsão. A previsão é de troca quando existe um vício, né? Ou um defeito. Nesses casos, sim. Mas se você não gostou, aí não é a lei que vai realmente ser evocada, e sim os costumes, né? Costumes locais. No caso da internet é diferente, porque não é na loja. Sim. Não é na loja física. Você, quando adquiriu, você não manuseou o produto, você não teve contato, com o produto, Isso. Então existe uma garantia. Né? Aí é o direito ao arrependimento, né? Esse direito, ele no caso é de 7 dias. Esse direito ele foi criado antes mesmo dessa questão aí da internet, que eram aquelas vendas que ainda no interior aqui em Ibirité é muito comum essa venda de porta em porta, né? Então, a princípio foi criada com esse objetivo, ou seja, aquela pessoa que recebia uma pessoa ali na sua porta, às vezes ela tinha até contato, mas não era uma compra feita num estabelecimento comercial, onde pressupõe que você vai ter possibilidade ali de sentar, de olhar, até mesmo de experimentar. Então, nesse caso, quando a compra ela é feita fora do estabelecimento comercial, e atualmente a maioria delas é feita pela internet, você tem esse prazo de 7 dias. Mas não é só adquiridos na internet. Se você adquirir um produto no meio da rua, você tem direito também nesse prazo de 7 dias. Mas só toma cuidado para que você possa encontrar essa pessoa depois, né? Para você exigir o seu direito. Então, se atente a isso aí, de pegar um contato, um endereço, né? Mas sobre a internet, sim, você pode fazer a troca dentro desse prazo. A troca não, perdão. Você pode desistir, é o direito ao arrependimento, ou de desistência da compra daquele produto ou aquisição daquele serviço, no prazo de 7 dias. E, inclusive, a jurisprudência já entende, o STJ já entende que você, enquanto consumidor, não vai arcar com o ônus dessa troca, ou seja, desse envio desse produto que você não quer mais, né? Então, você vai poder enviar e todos os custos serão arcados pelo próprio fornecedor. Então, o consumidor não vai ter custo nenhum. Ótimo. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Passou rápido. Passou rápido. Esse tema é gigantesco, ele é extenso demais. Sim. Caberia vários e vários programas. Vários, é verdade. Né?
porque haja vista a participação das pessoas, né, nossos ouvintes, porque realmente, e principalmente nessa época, final do ano, e as pessoas vão sofrer com isso em janeiro, né? Em janeiro começa lá aquele desespero em relação àquelas trocas, que inclusive nós falamos aqui que a questão dos costumes, muitas vezes as lojas fazem promoções de troca porque sabe que quando a pessoa vai lá trocar, ela vai lá e compra mais uma coisinha, né? Então, não existe lei que determina isso, mas existem os costumes, né? Mas é sempre bom as pessoas ficarem atentas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer. E foi muito bom. Foi um prazer enorme. Foi um momento muito bacana. E agradeço os nossos queridos ouvintes, internautas, né, Túlio? Com certeza. Muito bem. Muito obrigado, doutora Priscila, né, pela participação. Doutor José Geraldo de Moraes, também um bom resto de semana. Na sequência, está chegando mais uma edição do programa Stop. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas.